Você está enfrentando situações que parecem imutáveis? Você é um fiel, mas nada parece dar certo em sua vida? Você ora e jejua, mas sua história permanece a mesma? Querido, não há nada de errado com você. Você pode estar na sua fase de poda. No entanto, você interpretará mal o trabalho de Deus se não reconhecer os sinais. Todos passamos por isso em nossa caminhada cristã, mas para estar em sintonia com Deus e não perder suas bênçãos, é essencial identificar esses sinais. Assista a este vídeo até o final, pois vou compartilhar 3 sinais que confirmam que Deus está podando você. Você também aprenderá por que esse processo é crucial para seu crescimento e o que Deus espera de você nesse período. Vamos discutir as experiências que você terá durante essa fase e o que virá depois. Você encontrará todas as respostas neste vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não o fez. A temporada de poda é quando Deus remove os excessos da vida de um crente. Após a salvação, o novo convertido recebe a vida de Cristo, mas não consegue expressá-la plenamente devido aos excessos em sua vida. Para prepará-lo, Deus podará antigos hábitos, relacionamentos e atitudes. Isso pode ser doloroso, pois você está acostumado com seu estilo de vida atual. Lembre-se de que a carne não pode agradar a Deus, então ele precisa guiá-lo por essa jornada difícil para alcançar a plenitude de Cristo. Esse exercício não é apenas para novos convertidos, crentes maduros também podem passar por uma poda. O objetivo é prepará-los para mais em Cristo. Essa experiência não será agradável, pois envolve tentar coisas novas e explorar novos caminhos. Deus revelará suas forças e fraquezas, mas é importante saber que a poda não é punição. Quando Deus nos poda, Ele está nos ajudando, mostrando seu amor e preparando-nos para dar mais frutos. Compare Deus a um jardineiro com muitas videiras. Naturalmente, a videira terá muitos ramos entrelaçados, mas nem todos produzirão frutos. Essa situação não é ideal para a videira. Se o jardineiro não cuidar dela, a videira produzirá menos frutos, pois os ramos infrutíferos impedirão o crescimento dos produtivos. Assim, o jardineiro decide cortar os ramos infrutíferos. Mas isso não é tudo, o jardineiro também poda os ramos frutíferos, pois a falta de poda resultará em cachos excessivos de uvas, diminuindo a qualidade dos frutos. Para obter uma colheita satisfatória, o jardineiro poda os ramos. É assim que Deus trata os crentes. João capítulo 15, versículo 12, declara: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o jardineiro. Ele corta todo o ramo em mim que não dá fruto, enquanto todo ramo que dá fruto ele poda para que seja ainda mais frutífero. Este versículo ilustra que o processo de poda não visa a destruição, mas sim a fertilidade e multiplicação. Deus deseja podar você para que produza mais frutos, preparando-o para maiores realizações. Mas como você reconhecerá isso? Primeiramente, Deus o levará por uma série de testes. Deus tem um propósito definido para cada alma e designou uma tarefa específica para você. No entanto, antes de cumpri-la, você deve passar por diversas provas e tribulações, mas lembre-se, isso não é tentação. Deus não tenta ninguém, apenas o diabo faz. A tentação visa derrubar você, enquanto o propósito de um teste é elevá-lo à sua posição legítima após superá-lo. Uma coisa a ter em mente é que, quanto maior o chamado, mais intensa será a poda, o que significa que seus testes serão igualmente significativos. Deus administra esses testes para verificar se você permanecerá fiel a Ele quando as bênçãos chegarem. Tudo faz parte do processo de poda. Por exemplo, Deus pode testá-lo com dificuldades financeiras. Embora aceitar a Cristo deva abrir as janelas de bênçãos, muitas vezes, as coisas parecem piorar. Deus está ensinando você a depender dele, eliminando sua confiança nos homens e cortando sua autossuficiência. Ele quer que você confie nele e, para passar neste teste, você deve sempre pedir a Deus tudo o que precisa, sem procurar alternativas. Deus também pode testá-lo com instruções simples, como pedir para fazer algo que parece impossível ou irracional. Isso faz parte do processo de poda, onde ele instrui para ver como você cederá à sua palavra. Se você obedecer, terá superado um nível de domínio da carne sobre você, o que representa crescimento espiritual.
Ele pode pedir para você dar algo de grande valor, percebendo que isso se tornou um ídolo em sua vida. Ao superar seus desejos e liberar essa coisa, Deus o posiciona para coisas maiores, pois seu coração estará inteiramente voltado para Ele. Além disso, Deus pode testá-lo com grandes mudanças, como sair de sua zona de conforto e iniciar uma jornada onde Ele o guiará sem você saber o destino. Este é um teste para verificar se você obedecerá a Deus, mesmo sem ver o caminho à frente. Durante esse processo de poda, você aprenderá a caminhar pela fé, não pela força ou pela visão. Portanto, esteja atento, pois os testes de Deus visam eliminar quaisquer obstáculos aos seus planos para a sua vida. Certifique-se de não resistir à obediência. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, diz: Considerem como pura alegria, meus irmãos e irmãs, sempre que enfrentarem provações de vários tipos, porque vocês sabem que o teste da sua fé produz perseverança. Deixe a perseverança completar seu trabalho para que vocês sejam maduros e completos, sem faltar nada. Portanto, sejam felizes quando Deus os conduzir através de provações e tribulações, pois vocês estão em uma jornada rumo à maturidade. Em segundo lugar, seu estilo de vida mudará quando você nascer de novo. Seu espírito passará por uma transformação espiritual, mas o antigo estilo de vida e modos de agir permanecem na sua alma. É por isso que às vezes você volta aos velhos hábitos, pois Deus ainda não completou o processo de poda em sua vida. Para que Deus o prepare para mais, velhos hábitos devem morrer em sua alma. Ele precisa renovar sua vida com sua palavra. Mudanças de hábitos são difíceis, então não espere que seja fácil. Deus pode usar métodos rigorosos para corrigir seus caminhos. Ele começará a falar ao seu coração sobre esses hábitos, e quando você estiver prestes a cometê-los novamente, ouvirá sua voz ou sentirá um desconforto em seu coração. Isso é Deus tentando podar esses hábitos, indicando que a nova vida que você recebeu não está alinhada com esses velhos comportamentos. Ele continuará apontando esses hábitos, pois eles não se encaixam com o futuro que Ele planeja para você. Quando você começa a ver mudanças em seu estilo de vida, isso é resultado do processo de poda. Se você gosta de discussões e lutas, Deus começará a avisá-lo. Você pode lutar contra essa mudança por um tempo, mas quanto mais você se rende a Ele, mais você mudará. De repente, perceberá que nada mais o irrita, você raramente responde a argumentos, e até mesmo as pessoas ao seu redor notarão essa transformação divina em você. Se você bebia muito antes de conhecer Jesus, lutará contra esse hábito por um tempo, mas Deus não desistirá de você. Se antes você consumia todos os tipos de álcool, de repente desenvolverá um ódio profundo por isso. Deus criará uma barreira entre você e esse hábito. Haverá dias em que sentirá vontade de voltar a isso, mas a palavra de Deus o impulsionará a fazer o contrário. É doloroso, mas Deus está transformando você em uma nova pessoa. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, diz: Aqueles que se purificarem destas coisas serão instrumentos para propósitos especiais, santificados, úteis ao mestre e preparados para toda boa obra. Guarde esse versículo em seu coração. Quando você permitir que a poda de Deus o purifique de todas essas coisas, estará pronto para o uso do mestre, tornando-se um vaso para a honra. Por fim, Deus mudará suas prioridades. Se há alguém nas Escrituras que passou por uma poda rigorosa, foram os discípulos de Jesus Cristo. Deus moldou esses homens de diversas maneiras. Primeiro, eles tiveram que deixar suas carreiras e seguir Jesus, sem saber exatamente para onde estavam indo, mas ainda assim o seguiram. Eles também deixaram suas famílias para trás, todos tinham pais e mães, mas não se preocuparam com o bem-estar deles após conhecerem Jesus. O exemplo mais dramático foi o dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Eles estavam trabalhando com o pai quando Jesus os encontrou, e a Bíblia diz que deixaram o barco e o pai para segui-lo. Imagine como o pai deles se sentiu com essa decisão repentina. Quando Jesus estava prestes a enviá-los sozinhos pela primeira vez, suas palavras mostraram que esses homens tinham crescido espiritualmente e que suas prioridades haviam mudado do eu para o reino de Deus. Jesus lhes disse em Mateus, capítulo 10, versículo 28, Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Temam antes aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Esta declaração mostrou que os discípulos entregaram suas vidas a ponto de estarem dispostos a morrer. Eles não pensavam mais em como ser bem-sucedidos em suas profissões ou tinham medo de perder a vida. O reino de Deus tornou-se sua única prioridade, e eles estavam prontos para morrer por ele. O mesmo é verdadeiro para você. Quando Deus começa a podá-lo, ele eliminará seus desejos e ambições pessoais, removendo as buscas carnais e mudando suas prioridades do que você quer para o que ele quer. Assim como os discípulos dedicaram suas vidas a servir a Deus, você verá a necessidade de fazer o mesmo. Isso é um sinal de que Deus está trabalhando em sua vida. É crucial não resistir à obra de Deus. Não tente impedir que ele mude suas prioridades. Muitos desejam seguir Jesus, mas não estão prontos para abandonar suas ambições e sonhos pessoais. Em outras palavras, eles estão rejeitando a poda divina. O efeito disso é que esses cristãos não serão tão frutíferos como poderiam ser, limitando o fluxo da vida de Deus dentro deles. Além desses sinais, o que mais você pode experimentar quando Deus está podando você? Pode parecer que o mundo inteiro está contra você. Você pode enfrentar intensa perseguição, inclusive de sua própria família, porque Deus está trabalhando em sua vida. Você está se sintonizando com a frequência de Deus, o que não agrada ao inimigo, que fará de tudo para interromper o processo. Ele começará a arquitetar várias oposições contra você. Não se sinta mal, isso faz parte do que você precisa para se fortalecer em Deus e chegar ao lugar que Ele preparou para você. Como discípulo de Jesus, prepare-se para enfrentar essas perseguições, pois isso é fundamental para a sua fé. Então, abrace todas as perseguições com alegria. Deus permitiu essas dificuldades para fortalecer você. Um exemplo é José, que passou por um processo intenso de poda. Deus revelou a José que ele se tornaria o chefe de sua casa, mas enfrentou oposição de sua própria família. Seus irmãos, inclusive o mais velho, se voltaram contra ele e o venderam como escravo. Durante sua escravidão, Deus continuou a moldá-lo, preparando-o completamente antes de colocá-lo diante do faraó. Quando José reencontrou seus irmãos, teve compaixão deles, pois Deus havia removido a semente da falta de perdão de seu coração. Da mesma forma, você enfrentará muitos desafios e oposições, mas saiba que Deus está usando tudo isso para moldá-lo e levá-lo ao próximo nível da sua vida. Outra coisa que pode acontecer é que você se sentirá inadequado para realizar o que Deus o chamou para fazer. Quando você sente que Deus está chamando você para algo maior do que pode imaginar, não é hora de recuar. Deus quer que você saiba que Ele está interessado em seus frutos e em prepará-lo para produzi-los. Lembre-se de que Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os que chama. Ele disse que usaria as coisas simples deste mundo para confundir os sábios. Veja os discípulos de Jesus como exemplo. Pescadores e cobradores de impostos se tornaram poderosos portadores do poder de Deus. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, as pessoas notaram que eram homens simples, mas faziam coisas extraordinárias porque Deus os havia preparado para isso. Houve um tempo em que os discípulos também se sentiram inadequados. Após a morte de Jesus, todos se dispersaram, e Pedro voltou a pescar. No entanto, o Espírito de Cristo os reuniu e os fortaleceu. Hoje, suas vidas são o fundamento do cristianismo, porque Deus os moldou e os fez acreditar que, mesmo em sua inadequação, Ele poderia usá-los para a sua glória. O mesmo é verdadeiro para você. Não se menospreze, nem presuma que nunca poderá fazer o que Deus quer que você faça. Isso é uma grande mentira. Permita que Deus remova todas as suas dúvidas e o faça se destacar, assim como fez com os discípulos de Jesus. Além disso, você pode começar a enfrentar novos tipos de ataques espirituais. Se Deus está preparando você para uma grande tarefa, Ele pode permitir que o diabo o ataque. Isso é para equipá-lo para tais batalhas. Quando você luta e supera os ataques, poderá ajudar outros que enfrentarem situações semelhantes no futuro. Você usará as estratégias que Deus lhe ensinou. Deus sabia que Davi enfrentaria Golias um dia, então garantiu que ele treinasse sozinho com as ovelhas, matando leões e ursos.
Essas vitórias serviram como seu certificado de coragem. Embora lutar contra animais não parecesse adequado, Deus eliminou o medo e a intimidação do coração de Davi. Quando Davi enfrentou Golias, o fez com total confiança, e o gigante caiu diante daquele a quem Deus havia preparado. Portanto, não pense que Deus o odeia quando você enfrenta muitos desafios. Ele está apenas preparando você para se levantar diante de uma nação e declarar que ele pode salvá-lo de todos os ataques. Outro acontecimento que ocorre durante a poda de Deus em sua vida é o aumento do desejo pelas coisas de Deus em detrimento das coisas carnais. A carne não pode agradar a Deus, portanto, quando ele remove a velha natureza, ele a substitui com uma fome por sua palavra e oração. Você começará a priorizar a presença de Deus acima de tudo. Este é um sinal de que sua vida está gradualmente se moldando no que Deus deseja. À medida que você continua nesse caminho, perceberá que Deus começará a revelar o que Ele quer que você faça. Você começará a ter visões poderosas e percepções do Espírito Santo. Isso indica que Deus removeu os excessos de sua vida. Em algum momento, pode parecer que Deus não está respondendo às suas orações. Isso pode ser doloroso, especialmente quando você precisa urgentemente da intervenção dele. Deus não está punindo você, ele apenas quer que você aceite a vontade dele para a sua vida. Ele quer evitar que você pense que pode transformá-lo em uma máquina de respostas. Deus não é um chatbot, ele é seu criador. Então, quando você ora e parece que ele não responde, ele quer que você confie no tempo dele. Se você puder fazer isso, ele o surpreenderá. Não procure outros meios, confie em Deus. Ele está apenas podando mais excessos em sua vida e responderá às suas orações. Durante esse tempo, mergulhe mais em Deus, pratique a gratidão, cante louvores diariamente e deixe haver a mudança que deseja em sua vida. Quando você fizer isso, Deus responderá à sua oração, mostrando que você amadureceu espiritualmente. Agora que você conhece os sinais e o que pode experimentar enquanto Deus o poda, pode se perguntar por que Deus precisa fazer isso. A poda é essencial porque Deus precisa enraizar sua natureza em você. A natureza do homem caído está presente em todos que não receberam a vida de Cristo. Quando você permite que a luz de Deus brilhe em seu coração, o Espírito de Cristo vem habitar em você, mas a natureza do homem caído não dá espaço facilmente ao Espírito Santo. É aqui que a poda entra. Deus começa a remover o poder do homem caído em sua vida. Filipenses 2, 12 e 13 diz: portanto, meus queridos amigos, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, continuem a operar sua salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vocês o querer e o agir, a fim de cumprir seu bom propósito. Trabalhar em você é outra forma de poda. À medida que Deus constrói sua natureza em você, você perde mais dos desejos do homem caído, o que muda você e o faz se parecer mais com ele. Deus poda para eliminar características que não são semelhantes a Cristo. 2 Coríntios 5, 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, a nova criação chegou, o velho se foi, o novo está aqui. O novo não surge de repente, é necessário esculpir o velho enraizado. Isso requer esforços conscientes para agir como Cristo em todas as situações. A poda se torna crucial neste ponto. Deus não só transforma sua natureza para que se assemelhe à dele, mas também constrói em você o caráter do seu filho. Ele abre seus olhos para como você deve agir em todas as situações, fazendo com que você cumpra as ordens de Cristo, e não as suas. Isso permite que o Espírito de Deus flua livremente em você. Além disso, Deus precisa podá-lo para que você possa manifestar os frutos do Espírito Santo. A presença dos 9 frutos do Espírito Santo em uma pessoa indica uma transformação completa e que a poda foi eficaz. Contudo, isso não ocorre de imediato, os frutos surgem gradualmente conforme Deus continua o processo de poda. Pense na ilustração da videira, os galhos crescem e Deus corta os que não produzem frutos, enquanto poda os que são frutíferos para que produzam ainda mais. Ele também remove alguns cachos de uvas, que representam as obras da carne, pois sua existência impede o crescimento dos frutos necessários. Assim, Deus trabalha em sua vida, removendo as obras da carne para dar espaço ao florescimento dos frutos do Espírito Santo.
Quais são esses frutos? Gálatas 5, 22 a 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deus remove o ódio e o substitui pelo amor, Ele corta a raiva e a substitui pela paz. Conforme você se submerge na poda de Deus, você começa a dar muitos frutos e se tornar perfeito diante dele. Isso faz de você um crente genuíno. Deus não salva você hoje e o envia a pregar no dia seguinte, Ele trabalha em sua vida, purifica você e o prepara para a tarefa futura. Este é o propósito da poda, e no final do processo, Deus quer olhar para você e declarar que você está pronto e é bom. Mas Deus não pode cumprir esses propósitos se você não estiver disposto a fazer o que Ele espera nesta temporada. Então, o que Deus espera de você? Ele espera que você se submeta. Muitos cristãos lutam contra Deus, eles aceitam Jesus, mas só querem as bênçãos, não a disciplina. Quando Deus começa a trabalhar neles, eles evitam o processo quando as coisas ficam difíceis e rapidamente voltam aos velhos hábitos. Não conseguem suportar pequenas perseguições e não se controlam quando o Espírito Santo os repreende. Essa atitude impede a obra de Deus em suas vidas. Deus precisa de sua submissão antes de poder trabalhar livremente em você, Ele precisa que você ceda sua vontade à dele. Só assim Ele poderá extrair o melhor de você. Se um oleiro quiser criar um jarro de barro, ele molda a argila, mas se a argila se recusa a ser moldada, ele a deixa de lado. Isso é o que ocorre quando você não se submete à poda de Deus. Ele o afastará se você resistir à transformação e dará atenção a outro. Não deixe que isso aconteça. Submeta-se à poda. Você precisa cooperar com Deus para que Ele possa remover os excessos de sua vida. Reconheça suas falhas e permita que Ele o transforme. Seja paciente. Muitos cristãos querem pular da conversão para o púlpito, sem passar pelo período de preparação. Isso é um erro. Permita que Deus complete sua obra em sua vida. Após receber a vida de Cristo, você pode sentir um forte desejo de pregar, mas espere. Direcione esse desejo para a oração, pois Deus precisa preparar seu coração para os desafios, a tortura emocional e as perseguições que você enfrentará. Ao permitir que Ele trabalhe em você, Ele o equipará com as ferramentas necessárias para servir a Ele. Desconhecido para muitos, o descanso faz parte da poda de Deus. Aprender a esperar é crucial para desenvolver o autocontrole. Deus pode lhe dizer para não sair quando você estiver com um forte desejo de partir. Ele pode lhe dizer para não falar, ensinando-o a extrair força no silêncio. Ao se render a Ele, você se tornará uma pessoa transformada. Compreendendo isso, é essencial saber os perigos de abandonar o processo de poda prematuramente. Primeiramente, um cristão que não passa pela poda não produzirá bons frutos. Você só pode manifestar os frutos do Espírito Santo quando se submete à poda. Rejeitando-a, você se torna improdutivo para Deus. Conforme João capítulo 15, versículo 2, Deus corta todo ramo que não dá frutos. Se Ele o corta, você para de crescer, uma situação terrível que o impede de desfrutar da plenitude de Deus. Além disso, abandonar a poda prematuramente leva a uma fé instável. Sem permitir que Deus termine sua obra, você se torna confuso, dividido entre seguir a Deus e ceder à carne, resultando em instabilidade. Eventualmente, a carne dominará, pois você rejeitou a obra de Deus. Isso leva a uma vida carnal, e a Bíblia diz que a carne não pode agradar a Deus. O caminho da carne termina em morte. Abandonar o processo de poda pode fazer com que você perca a morada eterna com Deus, pois permanecer na poda o torna mais semelhante a Ele. Afastar-se significa cruzar para o outro lado, entregando o controle de sua vida ao diabo. Naturalmente, o Espírito Santo não pode habitar em uma alma que resiste à poda de Deus. Quando isso ocorre, a alma deixa de receber orientação divina, permitindo que o diabo assuma o controle permanentemente, conduzindo-a ao erro. Sem a misericórdia de Deus, essa alma corre o risco de perder a salvação. Além disso, ao abandonar o processo de poda, você pode perder a graça que Deus derramou sobre sua vida.
A graça divina é essencial para uma vida plena, englobando todas as bênçãos físicas e espirituais, riquezas e dons. No entanto, essa graça só é efetiva quando permitimos que Deus trabalhe em nós através da poda. Portanto, não saia prematuramente desse processo. Deus valoriza sua alma e quer podá-la para o seu melhor. Os benefícios de passar pelo processo de poda são significativos. Primeiro, você crescerá espiritualmente. Assim como a disciplina e correções são fundamentais para transformar uma criança em um adulto respeitável e maduro, a poda de Deus transforma um cristão em um crente maduro em Cristo. Apesar da dor, você emergirá como uma pessoa totalmente desenvolvida em Cristo, demonstrando paciência e amor em situações difíceis, em vez de raiva. Este crescimento espiritual é um testemunho da obra de Deus em sua vida, elevando-o de um cristão comum a um seguidor maduro de Cristo. Para alcançar esse status, permaneça no processo de poda. Além disso, você ganhará confiança espiritual para se aproximar de Deus em qualquer circunstância. Tendo permitido que Deus opere em você, Ele estará disposto a atender seus pedidos, pois você se tornou parte de sua vontade. Ao submeter tudo a Ele, Ele não negará nada de bom. Deus responderá até mesmo às suas maiores petições, porque você se mostrou digno e respeitou o seu processo. Veja o exemplo de Abraão. Quando Deus planejava destruir Sodoma e Gomorra, Ele não escondeu seus planos de Abraão, que havia permitido que Deus o podasse, tornando-se seu amigo. Abraão teve a chance de negociar com Deus, demonstrando o poder de se submeter à vontade divina. Abraão caminhou com Deus ao ponto de ser considerado seu amigo, mostrando o quanto a poda é essencial. A submissão ao processo de Deus permite que Ele revele seus planos e dê a você a oportunidade de interceder e influenciar suas decisões. Portanto, permita que Deus termine a obra em sua vida, para que você possa desfrutar de um relacionamento íntimo e poderoso com Ele, onde Ele confia a você grandes responsabilidades e bênçãos. Se você deseja experimentar os mesmos privilégios, permita que Deus o poda. Outro benefício é que nenhum poder do mal conseguirá dominá-lo. Quando você permite que Deus inicie e complete o processo de poda em sua vida, você se torna um terror para o reino das trevas. Eles não podem se aproximar de você porque agora você carrega a natureza de Deus. Você se transformou completamente. Por mais que tentem atacá-lo, nada o afetará porque você deu a Deus lugar em sua vida. Os anjos dele estão ao seu redor, impedindo que qualquer coisa obscura se aproxime de você, pois você permitiu que Deus o podasse. Você cumprirá o propósito dele para a sua vida. Não poderá mais viver uma vida sem sentido, pois Deus dará sentido à sua existência. Se você deseja alcançar tudo que Deus destinou para você, não evite o trabalho dele. Saiba que tudo o que ele faz é para o seu bem. Ele está trabalhando em seu favor. Nenhum obstáculo o intimidará na jornada do propósito, pois Deus o preparou para enfrentá-los. Além disso, o Espírito Santo guiará. Você já visitou um país com um excelente guia? Ele ou ela o orientou corretamente, indicando onde ir e o que fazer, mantendo-o seguro. Esse é o papel do Espírito Santo em sua vida. Ele guia seus passos, alerta quando você está prestes a errar e ajuda em momentos de necessidade, oferecendo soluções para seus problemas. Você pode acessar tudo isso porque permitiu que Deus trabalhasse em sua vida. Outro benefício de permitir que Deus o poda é que Ele derramará sua graça sobre você. As pessoas do mundo prosperam com seus próprios esforços, crendo que podem alcançar tudo por conta própria. Elas lutam fisicamente e financeiramente, trabalhando incessantemente, mas com pouco sucesso duradouro. Mesmo quando alcançam riquezas, o inimigo continua atacando sua prosperidade porque lhes falta a graça de Cristo. Ao permitir que Deus o prove, Ele colocará suas mãos sobre tudo o que é seu. Você continuará prosperando sem impedimentos, recebendo todas as bênçãos da vida. Deus proverá todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas e glória. Todos os personagens bíblicos que permitiram que Deus trabalhasse neles não sofreram falta de nada. Após o processo de poda, José recebeu 3 honras em um dia, tornando-se primeiro-ministro, estabelecendo-se numa casa e casando-se. Abraão também foi abençoado além de suas expectativas.
Os discípulos de Jesus não passaram necessidades durante suas vidas porque confiaram em Deus para tudo. Portanto, lembre-se, ao permitir que Deus o poda, você desfrutará de todas as coisas boas que Ele tem reservadas para você. Você também desfrutará a eternidade com Deus no céu. Quem são aqueles que reinarão com Cristo? São os imaculados e santos. Como você pode se tornar imaculado e santo? Através da poda. Isso significa que os benefícios da poda não se limitam à sua vida terrena, eles transcendem para o reino celestial. Deus o receberá em sua casa porque você fez a vontade dele na terra. Você suportou todas as provações e testes, venceu circunstâncias terríveis, e agora merece uma recepção calorosa. Esta será sua recompensa por permitir que Deus o podasse. Além disso, você se torna um exemplo para outros cristãos ao passar pelo fogo refinador. Você pode permanecer confiante diante dos outros e afirmar que o processo de poda não é permanente. Eles verão em você a natureza de Deus e o mencionarão como um cristão genuíno. Deus também o treinou através de vários ataques do inimigo. Quando encontrar alguém enfrentando o que você superou, poderá oferecer ajuda com facilidade. Em conclusão, alegre-se porque Deus está guiando você através do processo de poda. Se ainda não começou, prepare-se mentalmente, pois todo cristão passará por essa temporada. Deus tem um plano específico para a sua vida, e o melhor lugar para estar é em seus braços. Siga tudo o que Ele lhe disser durante este processo, tudo se encaminhará para o seu bem. Oremos juntos. Pai Celestial, agradeço pela Tua palavra e por me mostrar os sinais da poda. Entendo agora que Teu amor guia esse processo para que eu alcance o lugar que destinaste para mim. Perdoa-me, Senhor, por vezes resistir ao Teu trabalho e falhar nos testes. Prometo obedecer-te daqui em diante e submeter-me à poda. Entrego-te meu corpo, alma e espírito. Aceito as provações e perseguições que virão, confiando que me fortalecerão em Cristo. Prepara-me para a tarefa que me destes, especialmente para compartilhar Tua vontade e salvar almas. Aguardarei pacientemente por Tua direção e peço que me equipes com sabedoria, conhecimento e discernimento. Ajuda-me a reconhecer e corrigir minhas falhas. Purifica a minha alma do orgulho, desonestidade e todos os vícios. Que Teu Espírito Santo me guie para viver na plenitude de Cristo, manifestando os frutos do Espírito em minha vida. Fortalece minha fé durante este processo de poda. Comprometo-me a confiar em Ti, mesmo quando minhas orações parecerem sem resposta. Creio que estás moldando uma versão melhor de mim. Permanecerei fiel ao que queres, sendo um ramo frutífero em Cristo. Enche-me do Teu Espírito Santo para que eu permaneça firme. Declaro que passarei pelo processo de poda e desfrutarei dos benefícios que tens para mim, cumprindo Teu propósito em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se este vídeo lhe falou, por favor, clique em curtir e inscreva-se neste canal para mais mensagens inspiradoras. Até a próxima!